Olá, tudo bem? Que bom que você veio. Eu sou mestre em cardiologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou o primeiro mineiro e o terceiro brasileiro a ser mestre. Naquela época não tinha curso de mestrado em São Paulo. O Brasil inteiro ia para o Rio de Janeiro. O único lugar que tinha era a Pontifícia Universidade Católica. E 100 candidatos, na realidade 101 candidatos, 5 vagas. Eu tive a sorte de tirar primeiro lugar. Eu sou fellow do American College of Cardiology, deve ter uns 19 brasileiros em toda a história da cardiologia brasileira que atingiu esse título, não é pagar anuidade, é provar para eles, para o American College of Cardiology, que você fez uma contribuição substancial para a cardiologia mundial. Existe um índice eletrocardiográfico na fase aguda do infarto do miocárdio, que se chama índice de Ribeiro, que eu descobri quando estava em Harvard. Eu fiquei umas 3 noites sem dormir. É uma sensação fascinante quando você descobre algo novo na medicina. E publiquei isso ficou categorizado, e eles se referem a isso, quando se referem a esse índice, para determinar o tamanho do infarto do miocárdio. Eu sou nutrólogo, nós somos 1.041 nutrólogos no Brasil. Eu sempre gostei de nutrição, eu dava aula de nutrição e os colegas nutrólogos me criticavam, porque eu era um cardiologista falando de nutrição. Eu fui lá, fiz o curso de especialização em 1 ano, fiz a prova, 280 e poucos, passaram 38, e então eu sou nutrólogo aprovado pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Brasileira de Nutrologia. Eu sou membro da Academia de Anti-Envelhecimento nos Estados Unidos, e aqui está o maior cardiologista que o mundo já teve, infelizmente faleceu 3 anos atrás, o Dr. Eugene Braunwald, que era o chefe de medicina, chama Chief of Medicine. Deixa eu explicar o que é Chief of Medicine. É o cara que é chefe de todos os departamentos de uma universidade. Ele não é chefe só da cardiologia, ele é chefe de todos. Então, o chefe da cardiologia reporta para ele. Aqui está o livro mais famoso de cardiologia do mundo, e aqui está o livro que mais se vende em medicina em toda a história. Isso aqui é a 17ª edição, é a última edição. Vocês estão vendo aqui que o Dr. Braunwald é o organizador, foi a vida inteira o organizador do livro que mais vende de medicina no mundo. Se você entrar no meu site, clicar biografia, clicar currículo completo, você vai observar, e esse currículo meu está aí para você checar na plataforma Lattes do CNPq. Se você quer um currículo oficial, você tem que colocá-lo na plataforma Lattes do Conselho Nacional de Pesquisa, porque aquilo é oficial, então você não pode colocar mentira lá, tudo é checado. E só com o Dr. Braunwald eu tenho 9 trabalhos publicados. Ribeiro Braunwald, Ribeiro Braunwald, Braunwald Ribeiro, Ribeiro Braunwald, Ribeiro Braunwald, Ribeiro Braunwald, Ribeiro Braunwald, Ribeiro Braunwald, Ribeiro Braunwald, e eu convenci o Dr. Braunwald a publicar comigo em português nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia. Das 149 publicações científicas, 9 eu tive a honra de ter junto o nome do Dr. Eugene Braunwald. Aqui está a plataforma Lattes, você entra no Google, digita a plataforma Lattes, vai aparecer o site do CNPq, você digita o nome lá em Ribeiro, você vai cair no meu currículo. Se você entrar no Google, colocar o nome lá em Ribeiro, tem mais de 1 milhão de citações. Se você entrar no YouTube, digitar o nome lá em Ribeiro, tem mais de 1.000 vídeos à disposição. Eu tenho 36 livros publicados, 26 dos quais estão traduzidos para os outros idiomas, presentes em mais de 40 países. E com essa gravação que nós estamos fazendo hoje, nós vamos para 85 DVDs médicos, discutindo diferentes assuntos, gravados nos últimos 18 meses. E a minha meta, como vocês sabem, é chegar a 100. Tudo que eu vou falar aqui está ou no Guyton, na última edição, ou no Goodman-Gilman, na última edição, ou no Harrison, ou no Williams. Aquilo ali não é a última edição, que é a 12ª, está aqui. Eu já tenho esse livro em casa. Ou está no Williams, que o Williams é um nome oficial. Está no Williams. Aí são mais de 50 autores escrevendo, os melhores do mundo. E aí está o Williams de ginecologia. O melhor livro que tem hormônio, que eu conheço, é do Dr. Thierry. Esse livro, ele tem 3 livros, 2 para leigos e 1 para médico.
Esse aqui é para médicos, são 833 páginas de conhecimento, 6.724 referências, eu contei elas todas para colocar esse número aí, e tudo que tem de hormônio importante está nesse livro. Se você tem esse livro, você tem tudo. Qualquer dúvida, você está lá. Tanto da parte laboratorial, clínica. O Dr. Thierry é o quarto na geração. O bisavô dele era professor de hormônio, para você ter uma ideia. O pai dele, o Jacques Hertog, foi quem colocou na semiologia o sinal de Hertog. Você deve lembrar, quando você estudou semiologia, que quando um paciente está com mixedema, na fase do hipotiroidismo mais avançado, ele começa a perder o cabelo num terço distal da sobrancelha. Então ele começa a ficar rarefeito aqui. Isso recebe o nome em medicina de sinal de Hertog, que é o pai dele que descobriu esse sinal. Eu publiquei um livro sobre hormônio há 11 anos atrás, está defasado, eu já tirei do mercado, mas é para mostrar para vocês que não é ontem que eu comecei essa história, não. Você sabe da minha fascinação pelo Google científico, porque eu acho que o Google científico é um cala-boca. Algo não é científico, você joga no Google, está lá. E aqui está, por exemplo, se você digitar hormônios bioidênticos, está com 2.260 artigos científicos. Tá? Para quem falar que o hormônio bioidêntico não existe, é um cala-boca, porque está aqui, ó, Bioidentical Hormones, 2.260 artigos científicos publicados. E isso aqui é a coisa mais fascinante que eu conheço para tirar tema também, que é o www.clinicaltrials.gov. Clinical Trials, traduzindo ao pé da letra, em português, são ensaios clínicos. Você quer saber se uma coisa está sendo estudada no mundo inteiro em estudos multicentros? Você digita o nome desse, resveratrol, por exemplo, vai ver se quantos ensaios clínicos no mundo estão acontecendo com resveratrol, por exemplo, em câncer. Eu já mostrei em slides anterior, tinha 14 multicentros. Eu estou mostrando aqui, ó, se você pegar a palavra testosterona e jogar em ensaios clínicos, existem no momento 634 estudos multicentros usando testosterona. Você vê como é que esse assunto é badalado. Enquanto no Brasil se questiona se usa ou não, eles já estão comparando testosterona com inúmeras medicações, inclusive insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio, angina, em melhorar a prova de esforço, tudo isso, estudos multicentros, e eles descrevem um por um, e você clica num desses aqui, tem quantos pacientes, esses têm 1.000 pacientes, esses têm 500, esses têm 200, esses têm não sei o quê, o follow-up, o tempo, o parâmetro, está tudo no www.clinicaltrials.gov. Então, esse é outro tira-tema muito importante. Já mostramos isto, e a conversa nossa hoje é sobre modulação hormonal masculina. E aqui está o nosso herói. Já veio ao Brasil umas 2 ou 3 vezes, que é o Dr. Abraham Morgenthau. Não é ele, não é esse aqui indivíduo, não. Ele é um indivíduo jovem, você vai ver, muito mais simpático, muito mais charmoso do que essa foto aí. E aqui está um livro que eu recomendo para vocês, que não é de nenhum médico. O nome dele chama-se Nelson Vergel. Nelson Vergel é um leigo que tem AIDS há mais de 20 anos e que mostrou para o mundo que usando testosterona do modo adequado, ele não tem nenhuma limitação física, ele é atleta, ele é maratonista com AIDS. E aí ele ensina todo o pulo do gato com testosterona. Está aí uma fonte espetacular. Existe uma outra fonte, que é do Eugene Shippen. Eu já tive a oportunidade de fazer um workshop de 2 dias com ele nos Estados Unidos. Eu vou mostrar, inclusive, o protocolo Shippen para vocês. Mas isso aqui é outro livro importante, muito interessante, que o Dr. Shippen, que é professor de testosterona nos Estados Unidos, escreveu. Tá? Então, a mulher está na cartomante, e ela faz uma pergunta para a cartomante. Se reposição hormonal é bom para você? A cartomante falando. Você não deveria estar perguntando isso a um médico? E a mulher responde, eu sou médica. Ou seja, o médico entende tão pouco de hormônio que a própria médica vai à cartomante achar se ela deve fazer reposição hormonal ou não. É mais ou menos assim, porque a confusão é muito grande com relação ao médico, ao hormônio. Mark Twain tinha um ditado que diz assim,
Não é o que você não sabe que lhe causa problemas. É o que você sabe muito bem e que não é exatamente como lhe foi ensinado. Olha que bonito isso. Isso é que atrapalha a gente. É aquela história de que não foi bem ensinado. Muitas vezes uma coisa entra na sua cabeça como informação. Vale nada. Vou te dar um exemplo. Eu estava participando há muitos anos atrás de um programa sem censura da TV Cultura, e lá tinha um indivíduo que falava 42 línguas. Ele falava 42 idiomas. E ele estava sendo entrevistado também. Você falava por assim, como é que é chinelo em inglês? Ele te falava. Como é que é nariz em japonês? Ele falava. Como é que é cabelo em sueco? Ele falava. Ele falava 42 idiomas. Aí dava um intervalo comercial, todos nós conversando, e ele ficava quietinho, não falava uma palavra. Eu não escutei a voz dele durante os intervalos, que são muitos. Quer dizer, ele sabe 42 idiomas, mas a língua, para que serve a língua, a linguagem? Para comunicar informação. Só isso, é o valor que a linguagem tem, é comunicar informação. Então aqui tinha um indivíduo que tinha toda a linguagem, mas ele estava sem informação para usar a linguagem, ele ficava quieto, ele não falava nada. Ele tem a informação da linguagem, ele tem um instrumento, mas não adianta nada. Eu tenho uma analogia que eu quero passar para você aqui, que é a seguinte: eu vou dar de presente para você agora uma pérola, você não vai ficar segurando ela muito tempo, você vai colocá-la no bolso. Daqui uma semana eu vou lhe dar uma segunda pérola, de novo você vai colocá-la no bolso. Daqui 15 dias eu vou me encontrar com você pela terceira e última vez. Vou lhe dar uma terceira pérola, você vai colocá-la no bolso. Daqui 6 meses eu vou me encontrar com você e vou perguntar assim, onde é que estão as pérolas que eu lhe dei? Você vai responder mais ou menos assim. A primeira eu coloquei no criado mudo, a mocinha que arruma lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda, eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia, voltou sem pérola. E a terceira eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde eu coloquei. Se eu tivesse dado para essa pessoa, ou para você no caso, antes de eu lhe dar as pérolas, eu te desse um fio de nylon, e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, e colocasse no pescoço, e fizesse um colar, e eu me encontrasse com você daqui 6 meses, e perguntasse onde é que estão as pérolas, você dizia, elas estão aqui, ó. Eu fiz delas um colar. Meus amigos, o que interessa em medicina não é a informação. O que interessa em medicina é o médico ter na cabeça um modelo para trabalhar a informação. Então eu conheço gente que tem muita informação. É mais ou menos igual aquele indivíduo que fala 42 idiomas. Você pergunta, o cara responde. Você pergunta, o cara responde. Mas chega uma pessoa no consultório, o médico não sabe o que fazer com aquela informação. Eu acho que isso é muito mais importante do que a informação per se. Então, o que nós estamos fazendo em hormônio? Nós estamos montando modelos. Eu montei um modelo feminino e montei um modelo masculino que é divergente. Claro, não podia ser do mesmo jeito. E esses modelos agora serão apresentados. Então, a nossa conversa aqui hoje, nós fizemos já isso, modulação hormonal feminina otimizada, fonte de beleza e saúde. Já mostrei para vocês que na testosterona, no hormônio bioidêntico, tem 2.260 artigos. E eu queria introduzir o que nós chamamos de medicina de ex-juvantibus. O que é ex-juvantibus? O melhor método para verificar a indicação da modulação é fazendo-a. Ex-juvantibus são palavras em latim para se referir à prova ou resposta ao tratamento. Como o hormônio é um suplemento, não é nenhum veneno, não vai estragar o fígado, não vai lesar o cérebro, não vai nada, você pode praticar a medicina ex-juvantibus aqui numa boa. Vou dar um exemplo do ex-juvantibus. Uma pessoa entra no seu consultório com dor no peito. E você não sabe se essa pessoa tem angina ou se essa pessoa tem refluxo esofágico. Ou ela tem GERD, que chama, que é o refluxo esofágico. Tanto o refluxo esofágico quanto a angina causam uma sensação de queimadura, uma sensação de dor retroesternal. Bom, se eu dou para a pessoa nitrato sublingual, ou se eu dou para a pessoa um antiácido, e com nitrato não ocorreu nada, e com antiácido a dor desapareceu, no meu consultório eu estou praticando o ex-juvantibus, e fechei o diagnóstico de GERD. Como é que eu fechei o diagnóstico de GERD? Olha, eu fiz um diagnóstico diferencial entre angina
e refluxo esofágico, e dei o nitrato, não houve melhor alívio nenhum, e na hora que eu dei o antiácido, melhorou. Por quê? O refluxo tinha ido para o esôfago, no esôfago o pH é muito mais alto que o estômago, aquilo que fez do refluxo está irritando o esôfago e está dando aquela sensação de queimação. E quando você dá o antiácido, aquilo melhora. Então eu pratiquei um exjuvantibus. A boa notícia que nós temos na parte de hormônio é que você pode praticar o exjuvantibus, porque não é uma coisa venenosa, é um suplemento, é uma coisa muito simples de ser feita. Então o que eu quero me propor a fazer com vocês hoje é a chamada modulação hormonal masculina, efeitos também sexuais, equilibre sua testosterona, aumente sua apetência. A palavra aqui certa seria tesão. A sua apetência pela vida. Então, o hormônio masculino sexual, no caso, o protótipo é a testosterona, ele tem que ser chamado de também sexual. É inadequado você chamar, como a literatura chama, de sexual, só sexual. Vocês conhecem essa frase? Há sempre um momento na vida em que uma porta se abre, deixando o futuro entrar. Isso aí, junto com essa modulação hormonal masculina, na sua cabeça nós vamos abrir uma série de outros paradigmas. Envelhecer é inexorável. Adoecer é opção. Então você tem um caso aqui de um pai com um filho, o tempo vai passar, né? O tempo passa, e aqui você vê esse mesmo pai e esse mesmo filho muitos anos depois, na mesma casa lá no fundo. E vocês estão vendo que esse pai agora, ele tem a chamada síndrome da fragilidade. A síndrome da fragilidade, ela vem com anemia, ela vem com osteoporose, ela vem com sarcopenia, é uma tríade. Você olha seu vovô, a sua vovó em casa, você pode ver uma síndrome da fragilidade. Essa pessoa tem uma anemia discreta, essa pessoa tem uma osteoporose e essa pessoa não tem mais músculo. Tanto é que ele precisa de uma bengala para poder andar. Ele está com síndrome da fragilidade. Essa síndrome da fragilidade que você está vendo aqui nesse senhor, ela mostra para você, para mim, para todo mundo, que aqui nós estamos na frente de um indivíduo com deficiência de testosterona. Porque o melhor tratamento que tem para síndrome da fragilidade, anemia, osteoporose, sarcopenia, é testosterona. Que esse indivíduo ia se beneficiar tremendamente. E, infelizmente, o filho dele também já está com problema. Vocês estão vendo aí uma síndrome metabólica, né? Já tem a síndrome metabólica. Então, no processo de anti-envelhecimento, que eu enfatizo que é envelhecer sem adoecer, você sabe muito bem que a modulação hormonal é apenas um dos ramos, a atividade física é outra, e a nutrição, que se divide em alimentação e suplementação, que é muito criticado por muitos colegas, porque nós não aprendemos na faculdade de medicina, acha que suplemento não vale nada. A Alliance for Natural Health International comparou os suplementos com as mais chances de morrer. Você tem 900 vezes mais chance de morrer por uma intoxicação alimentar do que pela ingestão de um suplemento. Você tem 300.000 vezes mais chance de morrer por uma hospitalização do que por tomar um suplemento. E comparado com os suplementos, há mais chance de reação diversa. Uma droga farmacêutica, quando você ingere uma droga patenteada, a chance dela te dar uma reação adversa é 62.000 vezes maior. Você tem uma ideia? O Vioxx, que foi tirado do mercado, hoje, a conclusão final é que o Vioxx matou, nos Estados Unidos, mais de 130.000 pessoas de coração. Uma droga que era usada para inibir a COX, a ciclooxigenase, para tratar inflamação, para tratar reumatismo, para tratar artrite, e matou mais de 130.000 pessoas do coração. E continua insistindo a empresa em ter Vioxx no mercado. Teve uma dificuldade muito grande para tirá-lo. Você imagina se um suplemento matar alguém? Deus me livre, parece no Fantástico, que um suplemento matou alguém. O Vioxx matou 130.000 só nos Estados Unidos, e a maioria dos médicos nem ficou sabendo, a não ser que seja estudioso do assunto, saber que o Vioxx matou 130.000 pessoas.
Não ficou nem sabendo, foi simplesmente tirado do mercado, o propagandista parou de vir falar dele no seu consultório e ficou por isso mesmo. Você gosta de melancia? Bom, se você gosta de melancia, eu falo para você que eu vou lhe apresentar uma melancia quadrada, que hoje existe, os japoneses fizeram a melancia quadrada para poder, transporte fica muito mais simples, ou já fizeram até melancia azul. Quer dizer, para quem nunca viu uma melancia azul, para quem nunca viu uma melancia retangular, ela fala, pô, isso não existe. Não, está aí, a tecnologia está aí mostrando isso. Como a tecnologia está aí mostrando o hormônio bioidêntico, foi criado em 1940. Não é tão novo assim, tá? É uma coisa que existe, está aí disponível, a maioria dos colegas não sabe. Então, quando você pensa numa melancia retangular, quando você pensa numa melancia azul, para você pensar nisso, você tem que fazer uma ruptura de paradigmas. Quando nós falamos de modulação hormonal masculina com o uso de testosterona, nós também temos que fazer uma ruptura de paradigmas na nossa cabeça. Eu poderia discutir com você ponto por ponto aqui, mas essa não é a nossa razão. O que nós estamos aqui hoje é para discutir a parte dos testículos, a produção de testosterona e de dihidrotestosterona, para entender tudo isso. Você imagina, isso aqui está a estátua de Davi, e você imagina esse Davi envelhecendo. Né? Ele vai envelhecer de quê? Ele vai envelhecer, ele vai ter problema, o cabelo dele vai cair, ele vai ficar careca. Infelizmente, o QI dele vai cair, ele não vai ter a mesma capacidade cerebral que ele tinha quando jovem, pelo menos a maioria assim acontece. O coração dele ficou mais fraco, ele não consegue mais subir escada, ele aumentou a gordura na barriga, a libido dele praticamente desapareceu, reduziu a massa muscular, ele está sarcopênico e aumentou o risco dele de osteoporose. Tudo isso que vocês estão vendo aí, a queda do cabelo, o distúrbio cognitivo, o coração mais fraco, o acúmulo de gordura, a diminuição da libido, a diminuição da massa muscular, a presença da osteoporose, isso tudo é causado por deficiência de testosterona. É o chamado hipogonadismo primário. Quando você modula alguém bem modulado, você melhora todos estes aspectos. Quero que você saiba disso. E sem risco. E o bacana é isso, é sem risco. Tá? Então, a deficiência de testosterona causa perda da força e da massa muscular, causa diminuição da libido e disfunção erétil, tá? Causa depressão, testosterona é antidepressivo, causa letargia, fadiga, falta de foco, causa osteoporose, causa perda de pelos corporais como um todo. A pessoa que tinha cabelo começa a perder o cabelo, perde o cabelo na axila, perde o cabelo na virilha, ele vai perdendo o cabelo do corpo como um todo e vai perdendo o cabelo na cabeça mais ainda, se tem a predisposição genética. Desenvolve uma oligoasospermia, ou seja, não vai poder fecundar mais. Se o indivíduo se casa de novo e tem deficiência de testosterona, não vai ser capaz de ser pai. E quando ele coloca a testosterona adequadamente, ele tem um aumento da massa muscular, aumento da capacidade imunológica, aumento da densidade óssea, aumento da performance do desejo sexual, aumento do transporte de oxigênio, isso permite ele ter mais atividade física, mais energia, diminuição da resistência à insulina, principalmente no homem. O efeito da testosterona na mulher é diferente do efeito da testosterona no homem. No homem, por exemplo, o diabetes melhora absurdamente com a introdução da testosterona. Na mulher, não necessariamente é a mesma coisa. Inibição da atividade inflamatória. Testosterona inibe o NF-κB, é anti-inflamatório por excelência e melhora das funções cognitivas e da memória. Tudo isso faz com que a pessoa volte à vida. Então, isso aqui muda todo o cenário. A busca por essa volta da testosterona não começou hoje. Isso começou em Harvard, com o Sr. Charles Edward Brown Sequard, em 1889, quando pela primeira vez ele era um cirurgião, ele extraía testículos de cachorro e aplicava nele mesmo. Então ele foi o primeiro paciente, ele mesmo. Ele tirou o testículo de cachorro e implantou no abdômen dele. E ele garantia que mudou, não sei se mudou, mas mudou toda a vida dele, o implante de testículo de cachorro. O Dr. Eugene Steinbeck era um suíço
que desenvolveu uma cirurgia, hoje o que nós chamamos de vasectomia. Ele fazia uma vasectomia unilateral, ele clipava o ducto deferente de um lado, e ele acreditava que isso aumentava a testosterona. Diz a história que, inclusive, um papa fez essa cirurgia, não sei com que finalidade, mas fez, e um dos caras famosos que você conhece, que foi submetido a essa cirurgia, foi o Sigmund Freud. Sigmund Freud foi um dos pacientes a fazer essa cirurgia. Em 1930 foi descoberta a testosterona, em 1935 foi sintetizada a testosterona, em 1939 o Prêmio Nobel de Medicina e Bioquímica foi por causa da testosterona, e em 1960 o Paul Nihans, que é a pessoa mais famosa que tem no mundo em injeção de célula, começou um trabalho na Alemanha e na Suíça, que continua até hoje. Que hoje nós sabemos que estimula as células-tronco. Que ele faz injeção de placenta de carneiro, você vai para lá, paga $150 mil, fica lá 10 dias, e eles injetam em você essas células, de preferência de placenta. E isso renova a sua vida. Então tem muito brasileiro, bilionário, que você nem fica sabendo, que ainda vai nessas clínicas e funciona, e hoje nós sabemos que funciona por causa do estímulo da célula-tronco, entendeu? Que é uma coisa impressionante, que chegou para ficar, isso vai fazer uma revolução no mundo, tanto na área estética, quanto na área de anti-envelhecimento, a parte de células-tronco. Em 1849, o Dr. Berthold castrou 4 frangos, 2 foram deixados eunucos, e 2 foram retransplantados num lugar distante do original. E aqueles que foram retransplantados viraram galos normais, sem nenhum problema. Entendeu? Essa experiência em animais já vem sendo feita. Até que culminou com os inibidores da fosfodiesterase 5. Os inibidores da fosfodiesterase 5, que são os remédios mais vendidos no mundo hoje, eles começaram, o doutor Ignácio, que ganhou o prêmio Nobel por causa disso, ele não falou que ia criar um sildenafil da vida. Ele não falou que ia criar um Viagra. Ele estava interessado nisso. Ele estava pesquisando substâncias que eram para tratar hipertensos. Então ele estava fazendo um estudo multicentro nos Estados Unidos e usando o sildenafil, na época não era Viagra, era sildenafil, para tratar hipertensão. E não funcionou muito bem e eles resolveram abortar o estudo. E aí eles descobriram que as enfermeiras que cuidavam dos estudos estavam tendo uma dificuldade muito grande em receber os remédios de volta. Ele ligava ao paciente e falava: o estudo foi interrompido, por favor, traga os remédios. As mulheres entregavam os remédios, as sobras, mas os homens não entregavam as sobras. E aquilo despertou a curiosidade deles. Mas por que as mulheres entregam e os homens não entregam? Então as enfermeiras diziam: porque eles falam que faz bem para o sexo, que eles passaram a ter ereção. Então foi quando foi descoberto que o sildenafil fazia ereção. Então vamos fazer um remédio com isso. Eles fizeram e lançaram o Viagra, que é o remédio que mais vende no mundo hoje. Tá? Ele tem na dosagem de 25 a 50 miligramas, a média é 50, de 25 a 100. Ele leva 60 minutos para fazer o primeiro efeito. Ele faz um efeito de 4 a 5 horas, tem que tomar com o estômago vazio. Ele inibe também a fosfodiesterase 6, além de inibir a 5. A fosfodiesterase 6 está presente na retina e no ouvido. Então, a longo prazo, o uso constante de sildenafil causa visão turva, inclusive descritos casos de cegueira, e causa surdez. Então, é uma coisa complicada. E sem dizer que só provoca ereção. Nada mais do que isso. Aí eles lançaram o Vardenafil. O Vardenafil tem na apresentação de 2,5 a 20, a dose média é 10 miligramas, ele já precisa tomar com 30 minutos antes. Também dura de 4 a 5 horas. E ele inibe, além de inibir a fosfodiesterase 5, ele inibe a fosfodiesterase 11, que tem a ver com a coluna. Então ele dá, nos 2 dias seguintes, uma dor na coluna absurda. E o cara que toma fala: mas eu tive uma relação sexual tão boa que até a coluna está doendo. Não, não é porque a relação sexual foi grande, não. Foi espetacular, não. É porque inibiu a fosfodiesterase 11,
E isso dá dor na coluna. E, além disso, ele abre a barreira hematoencefálica. E é um grande problema, porque se você tem uma intoxicação com mercúrio, que ainda não entrou no seu cérebro, graças à barreira hematoencefálica, e você faz uso de Levitra, você abre a barreira hematoencefálica e esse mercúrio entra no seu cérebro. Todos, não só o mercúrio, o cianoestrógeno, etc. e tal. Então, ele interfere na barreira hematoencefálica. Você pode usar isso por uma função benéfica também. Você quer que alguma coisa entre na barreira hematoencefálica, você pode usar o vardenafil. E tem o tadalafil, que é o Cialis, na dose de 5 a 20 miligramas, a média é 10. Ele atua em 15 minutos e ele fica 36 horas atuando. Existem vários casos descritos na literatura de priapismo. O indivíduo tem a ereção e agora ele não consegue ficar sem ereção mais. Aquilo fica e dá gangrena, e dá problema, e etc. e tal. E tem gente que juntou, infelizmente, o Cialis com injeção de prostaglandina no pênis, e aí é garantido que o paciente vai ter priapismo. Tá? Aí agora estão vindo as novidades, vocês vão ver chegando aí. Está chegando o Vardenafil, o Zoraxel, o Defenanil, o Bremelanotide, que eles estão prometendo que, além de fazer ereção, o Bremelanotide também vai aumentar a libido, porque os outros não mexem na libido, eles só mexem no componente da ereção. Se você olhar modulação com testosterona no Google científico, você vai encontrar 18 mil resultados, 18 mil citações científicas. Então, isso é uma coisa extremamente bem estudada. Esse conceito aqui eu já passei para você, mas é importante que a gente discuta ele. Eu vou introduzir um novo nível hoje. Eu tenho aqui o prefeito, eu tenho aqui o governador, eu tenho aqui o presidente do Brasil. Prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, presidente do Brasil. Então, se eu pergunto para você assim, você é político, você quer ser prefeito de São Paulo, você quer ser governador de São Paulo, você quer ser presidente do Brasil. Se você é político, você vai escolher, se pode escolher, você vai escolher ser presidente. Por quê? Porque quanto mais vai subindo aqui nessa escala hierárquica, mais autonomia você vai tendo. Claro que agora eu vou introduzir o vereador. Então eu tenho aqui o vereador, o prefeito, o governador e o presidente. Bom, o que é isso? Eu tenho o endócrino, eu tenho o parácrino, eu tenho o autócrino e eu tenho o intrácrino. Então eu tenho 4 níveis. O endócrino manda no parácrino, o parácrino manda no autócrino, o autócrino manda no intrácrino. Quando uma substância tem ação endócrina, ela vai melhorar o organismo como um todo. Então isso aqui é importante você entender. Por que eu uso uma testosterona e melhora a cognição, e melhora a depressão, e melhora a diabetes? Porque eu tenho uma ação endócrina que transcende tudo isso. Transcende tudo isso. Então, por exemplo, as prostaglandinas, os tromboxanes, os leucotrienos são autócrinos. Eles são liberados naquele lugar e ali eles atuam. Você dá uma topada numa pedra com o seu dedão do pé, o nariz não vai inchar, pô. O dedão vai inchar. É localizado. O seu nariz não vai ficar inchado porque você tropeçou numa pedra. Então, aquilo é parácrino. Aquilo é naquela região do pé, onde aconteceu. Por outro lado, os hormônios, como é o caso, por exemplo, da testosterona, eles são genéricos, eles atuam sistêmicos, no corpo inteiro. Então, o estradiol, por exemplo, na mulher, ele pode efetuar 4 tipos de ações hormonais. Ele pode ter ação intrácrina, por exemplo, os megacariócitos, na medula fazem isso, formadores de plaqueta. Ele tem uma ação autócrina, que ele é recaptado por ele mesmo. Ele tem uma ação parácrina, ele atua nas células vizinhas, e ele tem uma ação endócrina, por exemplo, ele faz uma proliferação mamária. Ele é produzido no ovário e faz à distância a proliferação mamária. Então o estradiol tem 4 ações hormonais importantes, como tem a testosterona também. E com isso tudo nós equilibramos o ecossistema, que quando saudável não permite você adoecer. Bom, nós já conversamos anteriormente aqui sobre as tríades. E eu não vou entrar em detalhes em todas elas, porque não faz parte do processo, mas a principal tríade que nós temos que entender, inclusive para a testosterona, é adrenal, tireoide e pâncreas. Eu chamo de ATP. É fácil, você nunca mais vai esquecer. ATP, adrenal, tireoide, pâncreas. Então essa é a tríade número 1.
Se a tríade número 1, adrenal, tireoide e pâncreas, não tiver sólida, a modulação hormonal não funciona. Então, o médico que faz modulação, ele tem que ter uma visão sistêmica. Ele não pode ficar só com os hormônios esteroidais. Ele tem que ver a tireoide, ele tem que ver o pâncreas, ele tem que ver a adrenal. E aí, depois disso aí estruturado, é que ele vai ver se a última tríade, que é a tríade número 5, deixa eu apresentar a 5 aqui para a gente falar. Aqui, o estrogênio, a progesterona e a testosterona é a tríade número 5. Tem o intestino, imuno e cérebro, é a número 2. Quando essa aqui tem um problema, ela vira número 2, ou pula direto para o número 3, que é a cardiopulmonar neurovascular, que continua deteriorando e vai para o fígado, sistema linfático e rins, e lesa os hormônios. Então, isso aqui é uma cadeia que vai acontecendo. Isso é um jeito de você estudar a pessoa de uma forma diferente. A pessoa entrou no seu consultório e você fala o seguinte: o que destaca nela? É a tríade 1, tríade 2, tríade 3, tríade 4, tríade 5. Por onde eu começo? Porque esse é o grande problema. Na parte hormonal, o hipotálamo, que é o tamanho de um grão de feijão um pouquinho maior, ele controla, ele equilibra a parte neurológica, a parte imunológica e a parte endócrina. Ele é o ponto de referência. Então, esse hipotálamo, ele produz hormônio, como, por exemplo, o TRH, que vai produzir na hipófise o TSH, que vai produzir na tireoide o T3, T4. Ele produz, por exemplo, o CRH, que vai produzir na hipófise o ACTH, que é o chamado hormônio adrenocorticotrófico, também chamado de corticotrofina, que vai estimular a adrenal a produzir cortisol e aldosterona. Ele vai liberar o FSH e o LH. Eu quero fazer um parênteses muito importante aqui, porque esses dois hormônios, eles são responsáveis por liberação de estrogênio na mulher e testosterona no homem. Então, vamos pegar aqui o LH e vamos pegar aqui o FSH. O LH, que é chamado hormônio luteinizante, o hormônio luteinizante na mulher, ele vai fazer a mulher ovular. Ele é o hormônio da ovulação. No homem, você vai guardar, nunca mais vai esquecer, esse L é o mesmo, ele vai estimular as células de Leydig, nós vamos ver mais tarde, a produzir testosterona. Então, na mulher, ele faz a mulher ovular, no homem, ele faz o testículo produzir, as células de Leydig do testículo produzir testosterona. O FSH, o folículo estimulante, na mulher, faz fazer o desenvolvimento do folículo. No homem, ele produz a espermatogênese. O jeito que eu faço para guardar, o meu mnemônico, você tem em inglês a palavra fish. Fish, como você sabe, é peixe. Então eu tiro esse I e eu lembro que isso aqui é fish. Peixe. E peixe é igual a espermatozoide. O espermatozoide é como se fosse um peixe nadando. Então eu lembro que esse aqui é o hormônio que produz a espermatogênese. É assim que eu guardo. Não sei se vai ajudar vocês nisso. Aí nunca mais se esquece. FSH, fish, nadando, espermatozoide. Tá? E isso então vai produzir essa tríade famosa aqui, que são os estrógenos, você vê que está no plural, a progesterona e a testosterona. E aí você tem o hormônio do crescimento que é liberado, que é o GH, que não se mede, mede-se o IGF-1, que é produzido no fígado e determina. Então aqui são os principais. E você tem ainda, do hipotálamo, a liberação do PRH, que é o Prolactin Release Hormone, que vai na adenohipófise produzir a prolactina. Só para você lembrar, a prolactina, ela inibe a progesterona e a progesterona inibe a prolactina. Esses dois se competem. Então, isso é muito importante no pós-parto entender isso. Porque, às vezes, eu estou tratando de uma mulher que está com depressão pós-parto, que está com deficiência de progesterona, eu vou entrar com progesterona, mas essa mulher está em lactação, e você não quer interromper a lactação. Se você der progesterona demais, ela para de lactação, eu vou ter que, porque isso aqui vai competir. Então, nessa situação, quando eu tenho que dar progesterona para uma mulher no pós-parto, eu tenho que estimular também a prolactina. Existe uma série de substâncias, como a tintura de algodoeiro, o chá da mamãe, a alfafa, o colostro, que são substâncias que estimulam a prolactina e a mulher passa a dar mais leite.
Tá? Esse eixo aqui, ele é totalmente indispensável para entender tudo, porque é o chamado HPA, que é o hipotálamo, a pituitária e a adrenal, vai do hipotálamo até as adrenais, até a produção do cortisol. O cortisol nós vamos ver que compete com os hormônios esteroidais, é muito importante entender isso. E modular é muito mais do que repor, eu gosto de falar modulação. Modular é modificar o parâmetro de uma onda de acordo com a intensidade da outra onda. Então, qual a diferença? A diferença é que nós fazemos com hormônios isomoleculares, esse é o nome científico mesmo. O médico chama de bioidêntico, o farmacêutico chama de base. Então, o farmacêutico chama de testosterona base, estradiol base, progesterona base. Nós chamamos de bioidênticos, ou também chamamos de isomolecular, que é sinônimo. A via de administração é importantíssima. Aquele trio lá, estrogênio, progesterona, testosterona, nunca deve ser dado via oral. A visão sistêmica, o que é isso? Eu não estou afinando o instrumento, estou afinando a orquestra. Por isso que o equilíbrio entre os hormônios é muito importante, nós vamos enfatizar isso aqui hoje. Os hormônios não sexuais, como o hormônio do crescimento, o T3, a melatonina, é importante. Hoje tem trabalhos mostrando que a melatonina é importante não só durante a noite. Um paciente seu que está com falência renal se beneficiaria muitíssimo em usar doses de 10, 20 miligramas de melatonina, mesmo durante o dia. Aí ela tem um outro efeito, que ela é protetor do rim, muito protetor do rim, muito protetor do cérebro, além daquela função que você conhece do ritmo circadiano. A medicina personalizada, a individualidade bioquímica, isso é muito importante. Às vezes 40 miligramas para um é muito, 40 miligramas para outro é pouco. Avaliação de níveis disponíveis, com o advento da saliva, mudou tudo. Hoje, para você fazer diagnóstico e acompanhamento de hormônio, se você não está usando a saliva, você está obsoleto. Tá? O sangue ficou para trás. Infelizmente não nos dá a medida que nós queremos, porque aquilo que nós queremos medir no sangue, na hora que separa as hemácias do soro, o hormônio livre vai junto com as hemácias, ou seja, eu só meço a reserva, eu só meço o que está ligado ao SHBG, que não me interessa. Então, por isso que, não, tem que aumentar, ó, eu estou fazendo, não está aumentando. O que não está aumentando? Mede a saliva para você ver, está absurdamente alto. Você está intoxicado. O paciente começa a usar, isso é um problema sério, ele começa a usar a testosterona, ele tem um efeito espetacular, ele fala, ó, se 30 é bom, imagina 60, eu vou dobrar a dose. Aí ele dobra, e não deu, aí ele dobra, de repente, pronto, os efeitos acabam, porque há um down regulation nos receptores, e tudo volta a estaca zero, e ele está agora intoxicado. Ainda bem que a intoxicação não vai causar morte nenhuma, mas vai causar uma série de inconvenientes para ele. As relações progesterona, estradiol, DEA-cortisol, ocitocina, prolactina, E3, E2, estradiol, testosterona, é aquela história do yin e yang, do yin e yang, do yin e yang. Então eu tenho a produção hormonal, eu tenho o tecido-alvo. Isso tem que estar sempre na nossa cabeça. Você está trabalhando com hormônio, há uma manifestação clínica de falta de hormônio, você tem que perguntar, está na produção, está no transporte, está na recepção, o problema pode estar aqui, aqui ou aqui. Ou, às vezes, pode estar no metabolismo. Como assim? Às vezes você tem uma desbiose, às vezes você tem um excesso de Escherichia coli no lugar errado no seu intestino, ela está produzindo substâncias que pegam o seu estrogênio que está indo embora pelas fezes e decompõe a beta-glucuronidase, inibe ela, aí ele faz uma realimentação, a circulação enterohepática absorve aquele estrogênio novamente, e você começa a ter um excesso de estrogênio no corpo, e começa a ter predominância estrogênica pelo processo de metabolismo. E a via de administração, você sabe que é seríssima, isso é o grande problema. Mas eu estou trabalhando com bioidêntico, não interessa, você tem que estar trabalhando com bioidêntico transdérmico, não bioidêntico oral. E sublingual, eu falo isso todas as vezes, mas a maioria não escuta, não é para fazer modulação com sublingual em hipótese nenhuma. O sublingual é para ocasiões especiais. Cada vez que eu faço o sublingual, o pico vai lá em cima. E isso fura a aromatase. Então, uma vez ou outra, tudo bem. Mas você não pode fazer modulação de hormônio esteroidal sublingual. Tá?
E é importante você entender o transporte. E hoje vai ser mais importante ainda, porque você começa a entender o SHBG. O SHBG é o Sexual Hormone Binding Globulin. No homem, o SHBG sobe com a idade. Na mulher, o SHBG baixa com a idade. Aí vai explicar uma opção de coisa para você. Por que que o homem, à medida que envelhece, vai ficando mais feminino? Por que que a mulher, à medida que envelhece, vai ficando mais masculina? A explicação está no SHBG. Recentemente descobriu-se, de um ano para cá, que o SHBG, além de ser um transportador de hormônio, ele per se também é hormônio. Tem receptor no corpo para SHBG. E olha que interessante. O SHBG é um caminhão, na realidade é um camburão, porque ele prende o hormônio dentro dele, que carrega o estradiol e carrega a testosterona. Mas olha o detalhezinho, ele tem preferência pela testosterona. Então, à medida que a mulher envelhece, vai caindo o SHBG dela, ela começa a ter testosterona livre no sangue. Ela começa a se masculinizar. À medida que o homem envelhece, ele vai aumentando o SHBG tem uma afinidade pela testosterona, ele prende a testosterona, o homem vai ficando mais feminino. E a explicação está no SHBG. O CBG, que é o Corticosteroid Binding Globulin, ele é o caminhãozinho que carrega o cortisol e a progesterona. Quando você está estressado, o cortisol ocupa o lugar da progesterona no caminhão. Então aí prejudica o transporte da progesterona. Além de dizer que o cortisol compete a nível de receptor com a progesterona. Além de dizer que o cortisol rouba a progesterona. É o chamado progesterone steal. Se você precisa produzir muito cortisol, você puxa da testosterona. A progesterona cai para o cortisol aumentar. Então, olha só, o cortisol interfere três modos na progesterona. Ele diminui a concentração de progesterona pelo progesterone steal. Ele ocupa lugar no caminhãozinho que carrega a progesterona e ele compete com a progesterona a nível de receptor. Ou seja, toda mulher estressada tem predominância estrogênica. Ponto. Isso é uma grande revelação no seu consultório. Uma mulher, você vê o estilo de vida, ela é estressada, ela tem deficiência de progesterona. E eu tenho o Thyroid Binding Globulin, que é o TBG, que vai carregar o T4 e o T3. Esses são alguns dos mais importantes transportadores. E quando você dosa a saliva, o bacana da dosagem da saliva é que você dosa o disponível, o livre, o que interessa, o resto é conversa fiada. Então essa discussão toda acaba, você já vai nos finalmente. Vai nos finalmente. Então isso é muito importante, você trabalhar com dosagem na saliva. Até bem pouco tempo, nós tínhamos que mandar saliva para os Estados Unidos. E hoje nós temos disponível pessoas que estão fazendo no Brasil, que estão fazendo bem. Tá? Quando você olha a testosterona no sangue, ela pode estar na forma livre, ela pode estar ligada à albumina, ela pode estar ligada ao SHBG. Juntando essas três, a livre, a albumina e o SHBG, nós fazemos o total. Quando você mede no sangue o total, você está medindo a livre mais a da albumina, essas duas recebem o nome de biodisponível, e a do SHBG. Numa pessoa normal, um homem normal, 30 anos de idade, a 2% da testosterona dele no sangue está livre, a 54% está ligado à albumina, a 44% está ligado ao SHBG. Mas isso é na teoria. Na prática, o SHBG segura muito mais, porque muitas coisas aumentam o SHBG. Uma das coisas que aumenta o HBG é estradiol. Uma das coisas que diminui o SHBG é testosterona. Tá? Existem substâncias que você pode usar para baixar o SHBG. Existe uma erva chamada Long Jack. Long Jack, 300 mg por dia, baixa o SHBG. Tá bom? Long Jack, Long, L-O-N-G, Jack, J-A-C-K, Long Jack. É um dos mecanismos que você usa para baixar no consultório SHBG. Muito bem. Então está aqui, ó, a testosterona no sangue, ela está livre,
ela está ligada à albumina ou ela está trancada no SHBG, ó. Ela está num camburão, ela não tem saída. Onde que é produzida a testosterona no homem? Ela é produzida 95% no testículo e 5% é produzido nas adrenais. Tem homem que tem até mais. 7%, 8% é produzido nas adrenais. Então, aquelas histórias dos eunucos que tinham relação sexual com as rainhas, aquilo não é mito, aquilo é verdade. Porque o eunuco não tinha o testículo, mas se ele fosse um indivíduo que tinha 7, 8% da testosterona produzida na adrenal, ele estava provavelmente melhor do que o rei. Entendeu? Que tomava vinho todo dia, que tomava álcool todo dia, que você sabe que o álcool baixa a testosterona, fumava, baixa a testosterona, e ele que não fazia nada disso, ele estava melhor do que o rei, tá bom? Então aqui você tem, ela é produzida no testículo, é produzida na adrenal, e aqui está a testosterona livre e a ligada à albumina, que é a chamada biodisponíveis conjunto, e aqui está o total, onde está o SHBG no sangue. Muito bem. A testosterona livre, quando você pede ela no sangue, eu quero que você saiba que ela não é medida, ela é calculada. Esse é o grande problema. Ela é calculada. O laboratório calcula a testosterona total, o laboratório calcula o SHBG, desculpe, ele mede a testosterona total, ele mede o SHBG e ele faz uma régua desse jeito, e onde passar isso aqui, dá a testosterona livre. Você pode fazer isso no consultório. É a mesma coisa. Você pede a testosterona total, você pede o SHBG, você passa a régua nessa tabela e diz quanto tem de testosterona livre. Então, guarde isso. Quando você recebe o resultado de testosterona livre no sangue, ela não foi medida, ela foi apenas calculada. Quando você recebe o resultado de testosterona na saliva, que é a livre, foi medida. Isso dá uma garantia muito maior para você do que simplesmente fazer um cálculo. Tá bom? Tanto é que você pode fazer o cálculo, existe um site gratuito, www.exame.ch, para quem não sabe, CH na internet significa Suíça, como BR significa Brasil, CH significa Suíça. Então é um site suíço, Free Testosterone, ou testosterona livre, .htm. Se você não puser albumina, by default, ele vai ser 4.3, aí você coloca o resultado que veio do laboratório do SHBG, você coloca o resultado que veio do laboratório da testosterona total, você clica Calculate, isso é de graça para você, aí vai te dar o resultado da testosterona livre e da biodisponível. Você faz isso na frente do paciente, você impressiona muito o paciente, porque você está mostrando que você está entendendo de informática, e está calculando, e fala, ó, calculando dá isso. Ah, o doutor calculou na hora. Pô, bom, né? Porque, geralmente nós médicos temos dificuldade com a matemática, né? Regra de 3, então, para médico é um problema. Aqui já faz tudo certinho, faz tudo pronto, te entrega aqui direitinho e tal, e se impressiona o seu paciente, e economiza R$70 dele, que é o que custaria a medição da testosterona livre. Olha que bonito. Eu tenho aqui, ó, a testosterona com o passar dos anos no homem. Olha só, azul, vai caindo. Mas o que é mais importante você entender é que a testosterona livre, que aqui interessa, cai mais ainda. Quando um cara chega aos 90 anos de idade, você mede, ele ainda tem testosterona no sangue, total. Mas ele praticamente tem nada de livre, porque com o passar dos anos, o SHBG vai aumentando aqui, ó. Ó. Quanto mais testosterona, menos SHBG. Quanto menos testosterona, é um ciclo vicioso. Então, isso aqui você vai ter que ver. Essa curva aqui você tem que guardar. Ó. Isso no homem sobe com a idade. Na mulher, desce com a idade. Isso faz toda a diferença entre a modulação hormonal masculina e a modulação hormonal feminina. O SHBG no homem sobe com a idade, o SHBG na mulher diminui com a idade. Então, olha só, como o SHBG vai subindo com a idade, com o passar dos anos, você vai entendendo por que a testosterona livre vai caindo no sangue muito mais do que a testosterona total. Quer dizer, o problema não é que o testículo parou de produzir testosterona tanto, é que a testosterona que o seu testículo continua produzindo, agora ela não tem utilidade mais,
porque ela se liga ao SHBG. Então é importante você entender esse aspecto. Não adianta eu ficar só preocupado em aumentar a testosterona total. Porque se eu aumentar a testosterona total e o SHBG estiver aumentando, por alguma razão, existem várias coisas que aumentam o SHBG, a pior coisa para aumentar SHBG é estrogênio, estradiol oral. Não tem nada que aumente mais SHBG do que, por exemplo, Premarin, também aumenta SHBG. As mulheres que... Por que quando uma mulher... Olha que bonito aqui, olha que lindo isso. Por que quando uma mulher chega no seu consultório, fazendo aquela reposição hormonal antiga, e você agora quer fazer a transição para essa moderna, você começa a ter problema de sintomatologia? Porque o Premarin, ele aumentou absurdamente o SHBG na mulher. Quando você para o Premarin, por isso que tem que desmamar, quando você para o Premarin, você tem uma queda abrupta do SHBG, e isso causa uma revolução hormonal na mulher. Ela libera mais testosterona, ela libera mais estradiol, e ela começa a ter aquele... Você sabe, você lembra que eu falei para você já uma vez aqui? O que causa fogacho? Muito estrogênio? Não, uma menina de 18 anos não tem fogacho. Pouco estrogênio? Não, uma mulher de 90 anos não tem fogacho. Olha aqui, ó. Se você falar para mim que o que aumenta, que dá ondas de calor, é falta de estrogênio, eu vou provar para você que é mentira, porque a sua avó de 90 anos não tem fogacho. Se você falar que é excesso de estrogênio, eu falo que é mentira, porque a sua filha de 18 anos não tem fogacho. O que faz fogacho é a oscilação do estrogênio. E o hipotálamo, para regular a temperatura, não sabe o que fazer. Quando você tira o Premarin, o SHBG cai. Então começa a liberar estrogênio. Então o hipotálamo fica louco, ele não sabe o que fazer. Porque agora tem que começa a oscilar a temperatura. E vem a onda de calor. Por isso que é difícil fazer a transição. Por isso que você não pode parar a Premarin assim de uma vez. Você tem que desmamar. Você entra com uma e vai tirando a outra. Senão não tem jeito. Detalhezinho importante, fundamental. Vamos tomar um café? Vamos.